Estamos voltando agora para terminar, né? Que não falta muito. Mas antes de continuar, eu quero falar para vocês que não precisa ficar guardando todo esse monte de informação teórica na cabeça. Vocês têm que entender o geral, não precisa guardar nome, essas coisas todas, porque para poder entender o que vai vir em seguida. Então, é só para, né? Dizer de onde vem, como é que tá, como é que foi descoberto, essas coisinhas assim que a gente tá falando nisso. Então, eu vou repetir o último parágrafo. O espaço-tempo dentro da escala de Planck está sujeito a flutuações extremas e incontroláveis, pois está sempre curvado, dobrado e despedaçado por essas poderosas forças gravitacionais. Os furos no espaço-tempo e o contínuo quântico estão se formando e desaparecendo continuamente, levando ao universo de espelhos onde o tempo ocorre em sentido inverso, o nosso duplo negativo. Sombra, né? Tudo é espelhado. Conforme previsto pela relatividade geral, pelo menos um buraco pode existir para cada Planck ao longo do espaço-tempo que continuamente entram e saem da existência o tempo todo. Os princípios da computação quântica são baseados nessa dinâmica, isto é, que cada partícula de energia está vazando continuamente através desses buracos. Planos inversos e espelhados se atraem e repelem ao mesmo tempo, mantendo-se estáveis devido ao efeito Casimir, iluminando-se e tornando visível pelo pareamento espelhado dos elétrons, por onde a luz se manifesta de fótons quase físicos para a fisicalidade dos fótons. Então, gente, os planos espelhados, a gente imagina lá a placa de Casimir, ao mesmo tempo que eles se atraem, eles se repelem, mantendo-se estáveis. Então, aquela força positiva e negativa que fica fazendo com que eles fiquem estáveis, né? E eles se tornam visíveis pelo pareamento espelhado dos elétrons, por onde a luz se manifesta de fótons quase físicos para a fisicalidade do fótons. Então, nessa junção, que não é bem uma junção, é quase uma junção, aí que os fótons vão se transformar em fótons e passam a ser um pacotinho de energia, e aí ele é materializado. Todos esses pedacinhos de partícula estão ligados a tudo. Por isso, tudo existe, tudo é possível, mas nem tudo é provável, como a gente já viu em outros vídeos, né? Para se tornar provável, há que ter uma sincronização. O universo funciona por sincronização. Então, não adianta ter uma coisa que você quer, isso trazendo para a nossa realidade, se você não tiver sincronizado com aquilo. Não adianta você ficar repetindo o dia inteiro, eu quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico, se você não está numa frequência de se sentir assim. E isso é para mostrar só um pouquinho na prática como é que funciona isso. Então, tudo se torna provável se houver uma sincronização, desde o fóton lá dos espelhos, né, para manifestar a partícula, como na nossa vida, porque nós somos feitos de toda essa massa maluca o tempo todo. Então, vamos falar um pouquinho agora dos buracos de minhoca. Em 1935, Einstein e Nathan Rosen propuseram a existência de furos no tecido espaço-tempo que ligam este universo a um universo espelhado do lado oposto. Em todos os aspectos é exatamente isso, um espelho onde está tudo no sentido inverso, incluindo o tempo. Desde essa primeira proposta de Einstein e Rosen, esses buracos são conhecidos, cada um com suas propriedades, como buracos negros supermassivos, no centro das galáxias, até os buracos de minhoca diminutos, como os do cérebro, né? Dos nossos neurônios. Se um viajante no tempo procura um atalho entre planetas ou galáxias, um buraco de minhoca entre as camadas de espaço pode permitir que ele chegue a lugares distantes
antes que qualquer luz tenha sido emitida no momento em que ele saiu. Isso ocorre porque a luz dobrará e curvará, seguindo as cristas altas e baixas nas ondas do tecido espaço-tempo. A luz tem que percorrer uma distância mais longa, enquanto o buraco de minhoca fornece um atalho, como eu já expliquei para vocês aqui antes. Entretanto, se o viajante encontrasse um universo espelhado do outro lado, então poderia encontrar a ele mesmo num universo onde o tempo corre para trás e ele passaria do presente para o passado. O tempo não é absoluto, existem inúmeros futuros e passados coexistindo simultaneamente e que se sobrepõem em relação aos diferentes observadores. Gravidade e dobramento em camadas. Como sabemos, o tempo é uma dimensão, não no espaço euclidiano, mas na relatividade especial de Einstein como quarta dimensão, criando um coletor de 4 dimensões conhecido como espaço-tempo. As teorias de Einstein prevêem que todo o universo é curvo, de modo que se alguém viajar nesse círculo amplo, suficiente para cruzar o cosmos, voltará ao seu ponto de partida. Do presente ele vai para o futuro e do futuro ele vai para o passado, formando sempre um círculo que a gente já viu que é uma espiral, né? A curvatura do espaço-tempo, tempo e luz, é uma consequência da gravidade que pode deformar, encolher, comprimir e perfurar o espaço-tempo. Um rocambole onde múltiplas coordenadas são necessárias para representar a posição em cada fatia e a posição entre as camadas, cada uma delas estando em diferentes tempos, espaços e dimensões. A gravidade do Sol cria depressões e curvaturas no espaço-tempo, assim como os planetas, luas e galáxias, criando imagens múltiplas que aparecem como de lado a lado, mas formam bilhões de postos de gravidade de tamanho variável que afetam individual e coletivamente a geometria do espaço-tempo e a trajetória da luz. Então, quando você olha para o espaço, se vê, parece que tudo arrumadinho lá, né? Mas não é bem assim, é sempre... toda a gravidade do tecido espaço-tempo, dos planetas, dos buracos, das galáxias, elas distorcem, o espaço-tempo é todo distorcido, é como se fosse um tecido cheio de reentrâncias, de coisas pesadas em cima. Então, a gravidade de tamanho variável afetam individualmente cada planeta, cada coisa no espaço, tanto individual como coletivamente, e altera a geometria do espaço-tempo como a trajetória da luz, porque a gente já viu que a trajetória da luz, ela também se curva com a gravidade. Cada um desses furos curva o espaço-tempo em variados graus, deformando, deslocando e contraindo, fazendo com que esteja sempre sujeito a torque, pressões e tensões. Então, é um mar turbulento, como a gente já viu, cheio de movimento o tempo todo, são vários movimentos da toros, né? Toroides, que a gente chama, movimentos toroides em tudo, que está sempre e o tempo todo se manifestando. Literalmente, um mar turbulento com ondas crescendo e caindo juntos com fúria, no qual o viajante, na maneira clássica, teria problemas para cruzar se não fossem os buracos de minhoca, pois a rota da velocidade da luz se curva também com a gravidade. A gravidade não apenas curva, mas pode fazer mergulhar ou dobrar, criar depressões que podem se juntar, separadas apenas pelo espaço-tempo. Em consequência, é possível criar túneis entre essas depressões e chegar do outro lado em menos tempo do que percorrer a rota da luz. Por óbvio que não dispomos dessa tecnologia ainda, retratada fielmente em alguns filmes de ficção. Os gatos estão brigando. Ô meninas, vamos parar aí? Tem briga de gato. Buracos de minhoca interligam, sincronizam dois universos que antes não tinham correlação e passam a influenciar um ao outro. Então, isso também é importante, porque a gente vai aplicar isso depois
em todo o resto da fisicalidade. Buracos de minhoca interligam, sincronizam dois universos que antes não tinham correlação e passam a influenciar um ao outro. Agora aqui é importante que vocês olhem o PowerPoint que eu coloquei no canal do YouTube para vocês. Tá lá que eu vi um jeito de fazer com esse PowerPoint novo. Ele dá uma opção de você gravar o PowerPoint para você mandar por e-mail ou então colocar no YouTube. Eu coloquei no YouTube porque aí vocês vão brecando ele pula de 14 em 14 segundos, então vocês vão parando para ler e não precisa mandar de outro jeito. Achei interessante esse jeitinho. Então tá lá no canal do YouTube, então vocês abram porque vocês vão ver esses desenhinhos aqui, que é da mesma forma, esses microtúbulos todos que nós estamos falando, os buraquinhos de minhoca que levam informação para cá e para lá, no universo para outro. Da mesma forma acontece no nosso cérebro, com os microtúbulos dentro dos neurônios que nos trazem e levam informação. Então aqui tem uma figura mostrando os microtúbulos do cérebro, mostrando como a proteína, como os dendritos vão passando a informação lá dentro, que é tudo microtúbulos, né? Para que vai levando a informação através das sinapses para a consciência. Roger Penrose e Stuart Hameroff, eles foram indicados pro prêmio Nobel por esse trabalho dos microtúbulos do cérebro, tá? Que trabalharam sobre os microtúbulos do cérebro, sugeriram os buracos de minhoca dentro das fibras que temos dentro dos nossos neurônios, que são os que trazem informação e consciência. Olha só como isso é importante. Do mesmo jeito que acontece no universo, acontece no nosso cérebro. Assim como em cima, também embaixo. Igual a tábua da esmeralda, da sabedoria hermética. Então tem um monte de coisa que, como nos Upanishads, como eu já falei, como nas mitologias, como a tábua da esmeralda, a tábua hermética, que tem tudo a ver, porque assim como é em cima, é embaixo. Como é no macrocosmo, é no microcosmo. Então, os microtúbulos estão ativos no cérebro até o estado de quase morte. Se eles estiverem degradados, não há como voltar à consciência. É quando a pessoa tem morte cerebral. Então, às vezes o corpo está funcionando, mas o microtúbulo já espanou e não tem como voltar à consciência. Enquanto eles estão vivos e atuantes, a pessoa pode voltar à consciência, mesmo pessoas em estado de coma, se isso não tiver deteriorado, a pessoa volta. São buracos de minhoca que levam a informação da consciência. O Alzheimer é quando severos danos corticais nos microtúbulos fazem com que o hipocampo fique perdido, fazendo com que a pessoa não processe mais informações da realidade e elas entram e saem de realidades paralelas o tempo todo, perdidos na escala da linha do tempo. O que acontece com a pessoa com Alzheimer é isso. Então, por isso que as pessoas falam para fazer palavra cruzada, que não adianta muito, né, a meu ver. Mas quanto mais você ativa o seu cérebro com informações novas, como essa aqui que a gente precisa quebrar a cabeça para entender. Eu preciso quebrar a cabeça como colocar o vídeo no YouTube, como colocar, agora isso que eu aprendi, de colocar o PowerPoint no YouTube, tudo é uma quebração de cabeça. Isso é muito saudável, porque, principalmente na minha idade, porque pode evitar uma rigidez nesses microtúbulos e pode ser uma chance de evitar ficar gaga, né? Então, eu acho que é assim que os médicos mandam a pessoa mais idosa a usar a cabeça, a aprender um idioma. Por quê? Porque isso vão criando novas redes neuronais
e os microtúbulos vão ficando ativos, levando informação para cima e para baixo. Quando um universo estocou muita informação em si mesmo, é como um computador, gente. Quando o computador está com HD cheio, a gente precisa comprar um HD externo, porque não cabe mais informação. Então é a mesma coisa. Quando você tem muita informação, você precisa passar para frente. Você precisa criar uma nova coisa, que seria um novo universo. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Eu estou aprendendo isso tudo aqui e estou passando para vocês. Então, isso me ajuda a quebrar minha cabeça, a arrumar os meus microtúbulos, deixar eles energizadinhos. E é um monte de informação nova que muita gente não tem ainda. Então, eu estou passando para frente. E estou criando um novo universo na cabecinha de vocês. Porque à medida que vocês forem pensando nisso, quebrando a cabeça para entender isso, vocês também vão estar mudando a qualidade de vida de vocês, mudando a realidade de vocês, porque a informação é que faz a luz, o conhecimento, nesse caso a informação que vocês estão tendo, vai fazer com que vocês olhem a vida, olhem uma série de coisas com outros olhos, com outro conhecimento, num outro patamar. Isso muda a frequência vibracional de todo mundo. Então, quando o universo estoca muita informação, ele precisa passar para o outro, que é assim que a criação é feita. E aí, que é uma teoria que meio que desbanca o Big Bang, que não houve uma explosão de uma partícula. Sempre quando há um excesso, passa para outro universo aquelas informações, que vai tendo uma criação contínua de universo para universo, e assim de uma forma meio que infinita, um vai criando o outro. Quando níveis de energia negativa versus energia positiva dentro do vácuo quântico, mais as pressões acima ou abaixo das camadas que se tornam extremas, quaisquer pontos fracos permitirão a passagem do vácuo e matéria exótica através de orifícios que se abrem entre elas, semelhante ao processo de osmose. Então, quando há energia negativa e energia positiva dentro do vácuo quântico, entre as duas placas lá, dois universos, duas realidades, mais as pressões de cima, de baixo, as camadas se tornam extremas. E quaisquer pontos fracos nesse tecido vai fazer que haja uma passagem, como que por osmose, para o outro lado. E orifícios com essas pressões vão se abrindo buraquinhos de minhoca, orifícios que se abrem entre elas, semelhante a um processo de osmose. Então, que vai fazer uma informação passar para o outro lado. Lembrando o efeito Casimir, quando as duas camadas espelhadas são puxadas bem mais para próximas, bem próximas, exerce mais pressão sobre o vácuo entre elas, que por sua vez aumenta a densidade de energia negativa entre as placas. A sucção do vácuo entre as camadas sugaria energia positiva para fora dessas camadas, criando orifícios que permitem a passagem de partículas e massa carregadas positivamente, agindo como uma membrana semipermeável. O lugar onde tem mais concentrado, que tem mais partículas concentradas, ele passa para o outro lado. No caso de um universo ao outro, devido ao sistema de supercondução, o mais concentrado se torna micronizado e indo para o meio menos concentrado. A mesma coisa que se você puser uma água com sal aqui e por osmose uma água pura aqui, vai começar a passar pela membrana sal, que é mais pesado, para aquela água pura lá. Então, o mais denso acaba passando para o menos denso. À medida em que a energia negativa aumenta, faz com que orifícios sejam abertos nessas membranas, nessas camadas externas, permitindo que a energia negativa se dilua, diminuindo o estado do vácuo. É complicado mesmo, gente. Então tem que ler de novo.
Agora acho que vai ficar mais simples entender. Podemos comparar com uma mangueira de jardim, torcida. Mangueira da gente regar o jardim. Quando ela está torcida, o que acontece? A água não passa, ou passa muito pouco. O que vai acontecer? A pressão vai ser muito grande, e se essa membrana, se essa borracha da mangueira ou plástico estiver gasta, velha em algumas partes, o que vai acontecer? É ali que ela vai estourar, vai fazer um furo, um buraco que, à medida que a pressão da água aumenta, vai fazer uma explosão, vai romper a membrana do plástico ou da borracha e vai explodir. E vai sair água por ali, pelo buraquinho. Então, esses orifícios se abrem de forma a estabelecer um equilíbrio semelhante à osmose. Então, se a mangueira do jardim, que a gente está regando a planta, de repente tem um nó lá na mangueira e tem algum ponto fraco nesse tubo que está trazendo a água, vai estourar. É a mesma coisa que acontece nessa turbulência do vácuo quântico, com a energia positiva e negativa, que ficam passando para lá para cá, fazendo os pequenos furos. Do mesmo modo, em regiões onde o espaço-tempo é dobrado ou enrolado, as diferenças nos gradientes de concentração na gravidade e na briga entre energia positiva e negativa, assim como na atividade eletromagnética e outras desigualdades, podem perfurar essas camadas e forçar os orifícios a serem abertos. Diferenças na atividade gravitacional e eletromagnética também criam desequilíbrio que pode levar à difusão do eletromagnetismo e à condução de cargas elétricas, levando à abertura de buracos nas camadas do espaço-tempo, também do lado de fora do buraco e, portanto, do vácuo. Então, imagina lá de novo as placas. A gente imagina uma placa, mas quando ele fala das placas de prata, ele está se referindo a dois universos, a duas formas, as duas realidades. Tanto faz ser micro como macro. E então, toda essa pressão, o eletromagnetismo, de toda essa turbulência, pode abrir buraquinhos também de fora para dentro. Do lado de fora do buraco e, portanto, do vácuo. Bom, agora que a gente vai conseguir começar a entender isso, para que a gente precisa de toda essa explicação trevosa, porque é muito obscura mesmo, teórica, que não precisa decorar, não precisa só dar uma entendidinha, para entender o que eu sempre falo e que aqui tem uma figura também do efeito Casimir, com a força de fora e com a força de dentro, que é da onde sai toda a energia, né? E a luz também, é onde forma a luz, onde forma o próton e a matéria. Agora podemos entender que informação, a gente está falando o tempo todo de informação, porque o buraquinho de minhoca leva a informação, o próton, no caso, leva a informação de um lugar ao outro, né? Então, nós podemos entender como a informação e o conhecimento compreendido, não é o conhecimento só de bater o olho e deixar para lá e copiar do Google. É você compreender um conhecimento novo, incorporar, como eu já falei também lá atrás, modifica tudo em nós, modifica a nossa realidade. Quanto mais a gente aprende e compreende o que aprendeu, a gente está mudando. A gente não é mais o mesmo, a gente mudou de realidade. Porque o conhecimento vai fazer com que o conhecimento compreendido vai fazer com que a gente mude a maneira de ver, mude a maneira de agir. Então, o conhecimento compreendido modifica tudo em nós. Aumenta o nível de luz em nós, porque aumenta o nosso espaço interno, que se expande. Quando recebemos e compreendemos uma informação, aumentamos o nível de vibração frequencial. A gente não fala que quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem um insight, a gente, né, nos desenhinhos tem uma lâmpada, você acende uma luz dentro de você. Você se torna iluminado por aquela ideia. E isso vai fazer muita diferença no seu processo de vida,
Isso significa que os microtúbulos do seu cérebro estão passando informações novas. E você não pode ser mais a mesma pessoa depois que você sabe uma coisa e incorpora aquele conhecimento. Você se acende. Os fónons virtuais dos seus microtúbulos viram fótons de luz, partículas de luz, e abrem-se novas conexões, novos buraquinhos de minhoca, que vão ampliando a rede neuronal, ampliando o seu cérebro, ampliando a sua consciência. O cérebro, como vimos lá no vídeo do LSD, ele funciona por supressão. Nós temos uma supressão para não ver tudo de uma vez, não sentir tudo de uma vez. Eu acho que vocês lembram dessa parte aí. Como nós usamos muito pouco a nossa capacidade cerebral, mas nós temos a capacidade cerebral para muito mais, e ele funciona com mecanismos de limitação para isso tudo, ele está preparado para um alto nível de conectividade, alto nível de download do inconsciente coletivo, ou dos registros acásticos, como queiram denominar, o espaço, espuma quântica, espaço-tempo, para acessar informações. Então, nós temos uma capacidade não utilizada de acessar o contínuo espaço-tempo para poder fazer de uma onda uma partícula. Nós temos a capacidade de acessar registros no espaço-tempo de futuro ou de passado que a gente não usa. E quando a gente começa a aumentar, expandir o nosso cérebro, por conta que no nosso caso é conhecimento, é treino mental, é você se esforçar para aprender alguma coisa e incorporar aquele conhecimento. E quando a gente faz isso, nós aumentamos o nível de informação processada, tornando-nos mais equilibrados, sabendo transitar entre intuição, mais razão, mais informação, que faz com que os nossos fónons não acesos acendam e aumentem seu conteúdo, precisando ser enviados para outro universo através da condutividade, que é a mesma coisa das nossas sinapses, dos neurônios, quando você tem a consciência. E quando você fica com Alzheimer, isso cessa e fica tudo embaralhado, as realidades ficam todas embaralhadas e não tem a mesma capacidade de aumentar o conhecimento e as redes neuronais, elas ficam meio não, atrofiadas, né? Aumentam os microtúbulos e conexões cerebrais, tirando travas, como que explodindo pelos buraquinhos para outro universo, pelos buracos de minhoca dos neurônios, levando informação e trazendo informação. Esse processo, gente, é o que se chama nas filosofias hindus, ou então nos mestres ascensionados, né? Da ascensão da consciência. A história do Kundalini, que vai ter que subir os chakras e abrir o chakra frontal. Esse é um processo de ascensão, de iluminação, porque você vai aumentando as suas conexões e os seus fónons virtuais, a tua capacidade virtual que está lá preparada, dos 90% que a gente não usa do cérebro, elas vão começar a se acender. E você vai ter mais consciência, você vai elevar, nós vamos, elevar a consciência. A gente vai de fóton em fóton, de luz em luz. Um dia a gente vai ser iluminado total. Ainda não chegou, mas a gente pode ir começando aos pouquinhos, acendendo os fótonzinhos do nosso cérebro, dos nossos microtúbulos, com informação e com conhecimento. Esse processo acontece em nós, no processo chamado esotericamente de ascensão, elevando o seu cérebro, expandindo-o, dominando mais o tempo e o espaço e ativando o cérebro para receber e dar informações
de outras realidades. O que é isso? Né? As pessoas ficam loucas para saber, o que eu fui na outra encarnação, né? Quem eu fui, se eu fui o rei da Pérsia, ou se eu fui um servo, um escravo, sei lá o quê. Não importa. Importa que você tenha maior amplitude de consciência para captar coisas das suas outras realidades. Porque se você tem um nível de lampadinhas acesas, microtúbulos, redes neuronais, você vai acabar por ampliar sua consciência e você vai conseguir captar coisas para lidar com essa realidade. Não porque você vai ser esse ou aquele personagem de 1800 ou de 1700, porque a gente sabe que isso daí, né, meio furado, porque isso desbanca um pouco a reencarnação na linha do tempo. Então, na realidade paralela, por isso que é importante vocês saberem disso aqui, antes da gente ver a realidade paralela. Porque a gente pode acessar realidades paralelas quando a gente tem isso desenvolvido. Então, a gente pode trazer, mesmo sem ter consciência, isso aqui acessei da realidade paralela. Não, a gente não, talvez nem tenha consciência, mas você, diante de um problema aqui na vida, de um obstáculo que você tem, como é que você vai lidar com isso? Se você tem uma amplitude de consciência, você vai lidar com isso de uma forma muito mais equilibrada do que você teria antes, que você poderia reagir de uma outra forma. Então, isso contribui para que a gente possa acessar informações, fazer downloads né, do mais alto, para você lidar com a realidade do agora, que é o que importa. Não importa quantas Zizete tem em outras realidades, uma fazendo, sei lá, sendo campeã de natação, a outra trabalhando no MIT, a outra sendo uma camponesa cuidando do jardim. Não importa. Importa que eu possa acessar informações quando eu for cuidar do jardim, dessa que cuida do jardim. E que na hora que eu for cuidar da plantinha, tem alguma ideia luminosa que vai me ensinar a cuidar daquela planta de um outro jeito. Ou quando eu estude física quântica, aquela que trabalha no MIT vai me dar alguns insights. Tô brincando, mas grosso modo é uma coisa parecida, tá, gente? Então, elevando o seu cérebro, expandindo, dominando mais o tempo e o espaço e ativando o cérebro para receber e dar informações de outras realidades. O importante não é saber quem você foi ou é em outra encadernação ou realidade paralela, mas sim estar ativado sincronicamente para saber e trazer a informação para fazer aqui e agora o que você precisa fazer, o que você precisa enfrentar,